O estado natural com Jean-Luc Caillon. Webinar Agape, Lead Yourself. Parte 10. Bem, então, vou falar com você sobre os sinais clínicos do estado natural de Agape. Como preâmbulo, ainda quero esclarecer que, quando você está no estado natural, você absolutamente não pode ignorá-lo. É o reconhecimento do que sempre esteve aí. Então aquele que o vive, ele não tem nenhuma dúvida, ele pode ter dúvida sobre sua saúde, sobre o que vai acontecer, mas não sobre o que é. A propósito, é muito engraçado. Se posso dizer por 2 anos, devo ter recebido milhares de mensagens, de pessoas me perguntando se são o Agape. Mas é sempre a mesma resposta. Só você pode se reconhecer. O reconhecimento é imediato, para te dizer. Então, se você perguntar, não importa a quem, se está lá, bem, isso significa que você não está. No entanto, existem vários sinais clínicos, sintomas que afetam todas as áreas da vida de uma pessoa. Vou tentar dar a você um quadro clínico, os sintomas que posso ver em mim e em todos os irmãos que estão passando pela mesma coisa, que bem evidentemente não se perguntam se são Agape, uma vez que se reconheceram. Mas a cartografia, os sinais, as manifestações desse estado natural são sempre os mesmos. Portanto, este quadro clínico que vou desenhar é para lhe dar algumas informações, a fim de detectar em você mesmo se alguns desses sinais estão presentes ou não. Insisto na noção de permanência desses sinais dentro de mim. Obviamente, há algumas flutuações que estão vinculadas às circunstâncias de vida deste mundo. Mas este quadro clínico vai lhe fornecer todos os critérios que estão permanentemente ativos neste estado natural. Portanto, o que se dá como sintomas, primeiramente, é um sentimento novo para os seres, uma espécie de fluidez, de facilidade. Você descobrirá, depois de um tempo, que tudo está acontecendo sem esforço em sua vida. Então, bem certo, que há resiliência, outra coisa são faculdades de adaptabilidade, uma nova forma de adaptação, que a pessoa só pode notar. Outro aspecto é a benevolência, a consideração, a disponibilidade para o que surge, uma visão clara dos prós e contras, ecos e efeitos do que está acontecendo. Não é mediunidade, não é clarividência, mas simplesmente algo que se encontra em todas as áreas da vida. Existe o que chamamos de disponibilidade, uma disponibilidade para nós, mas também para todas as circunstâncias pelas quais passamos, mas também para todos os seres humanos que encontramos, mesmo os desconhecidos. Não há componente projetivo, mas há uma capacidade espontânea de estar presente, ou seja, não em pensamentos, a atenção é muito mais confiável. O sorriso geralmente é permanente, sem necessariamente tentar sorrir. As emoções podem ocorrer, como qualquer ser humano, porque não se trata de não ter nenhuma emoção, mas a característica dessas emoções é que não tem efeito na memória, isto é, você não relaciona uma emoção experimentada no presente a algum evento passado. Essas emoções, portanto, não têm efeito na memória e, especialmente, nenhum efeito no corpo. Na verdade, no ser humano normal, seja a raiva, a tristeza, na grande maioria dos casos, tem sintomas físicos para este estado emocional. A emoção é vivenciada, mas não impacta no corpo. Há um desacoplamento do efeito das emoções e do mental, mesmo que seja visto no corpo etérico, portanto não há sintomas. Quando alguém está muito estressado, pode ficar com um nó na garganta, no estômago, e isso é algo que dificilmente existe em uma pessoa natural. Então outra coisa, que pode parecer bizarra para aqueles que ainda não o vivem, é que a percepção é direta, ela não passa pela cognição, não passa pela percepção de uma energia ou mesmo de uma vibração. Interrupção. Eu estava falando sobre percepção direta que não passa por nenhuma visão, que não passa por energia ou vibração. Corresponde aproximadamente ao que Noé descreveu alguns anos atrás, sem olhos, que é a visão direta do coração. É mais ou menos o mesmo princípio quando digo a você, eu falo sem pensar, eu deixo os pensamentos se desenrolarem sem qualquer intervenção. O que foi chamado, eu creio que por Noé, de a visão do coração. Assim, também notamos claramente uma espécie de nivelamento, de regulação dos relevos salientes da personalidade.
A estabilidade biofísica, de que falei na neurociência, a estabilidade do temperamento e da personalidade é tal que, quem vive, não pode estar errado. Existe um antes do estado natural e existe o estado natural. O outro é sempre vivido como um fragmento de si mesmo. Lembre-se de que o que estou dizendo nada tem a ver com um trabalho a ser feito, mas que é algo que se estabelece de forma natural e sem esforço. O estado natural nunca pode ser um esforço. No nível emocional, também vemos o que é chamado na psicologia do esporte, uma palavra em inglês chamada flow, FLW. Falamos muito sobre isso no esporte porque todos os atletas, principalmente nas modalidades individuais, percebem muito bem esses momentos de fluidez. O atleta busca reproduzi-los. Darei a você a definição precisa depois, mas no estado natural o fluxo é quase constante. Quando você o perde, você o sente instantaneamente e a retificação dos pensamentos ou emoções presentes naquele momento traz espontaneamente de volta ao fluxo. Então o flow é o atleta que dá certo em tudo, por exemplo, para um tenista porque eu também gosto muito de trabalhar na psicologia do esporte e no coaching esportivo, o atleta que já viveu isso, nunca esquecerá. É o momento em que ele transcende sua técnica, é o momento em que os golpes são desferidos espontaneamente e todo esportista profissional real convive com todo esse treinamento, esses preparativos mentais ou outros para estabelecer esse fluxo. Porque quando você está nesse fluxo, a eficiência neurobiológica é máxima. O fluxo é essa eficiência neurobiológica máxima. O movimento do braço e do corpo para o tênis parece uma dança, tudo parece fácil, tudo funciona para o atleta. Portanto, na psicologia do esporte, não tentamos trabalhar a técnica. Em geral esses atletas de alto nível dominam a técnica, mas como eles não estão em um estado natural, tentam desencadear esse estado novamente por meio de técnicas que são chamadas de preparação mental. É uma técnica de terapia cognitiva onde o atleta tentará se conectar, para reviver aqueles momentos de fluxo que experimentou no passado ou no momento presente. Usa técnicas de respiração, visualização, enfim, é o trabalho do treinador mental ou do preparador mental que hoje ocupa um lugar preponderante no acompanhamento de atletas. Então, para quem está em estado natural, o fluxo se manifesta de forma espontânea e simplifica a vida, pois as sincronicidades, os dons, os reajustes de si são feitos por eles mesmos, sem esforço, ao contrário do esporte. Na verdade, a máxima eficiência neurobiológica é um estado de máxima eficiência com mínimo gasto de energia. Por isso os atletas que estão no fluxo não sentem fadiga, eles se banham em um banho de endorfina e para eles também nestes momentos, no banho de dopamina, que recordo que está ligado à procura de novidades. É quando o atleta está mais próximo do instante presente. Em todos os desportos dizem-nos a mesma coisa, por isso, como muitas vezes não conhecem a palavra flow, todos nos dizem a mesma coisa. Vivi este jogo no estado de graça e de descontração, sem esforço. Infelizmente, com o atleta, isso não dura. É um pouco o que se sente no estado natural, a graça é quase constante em todos os níveis. O mental não dirige mais a pessoa, ele é visto pelo que é, uma ferramenta que nos é útil quando precisamos entender coisas que queremos entender, mas fora disso, o mental não secreta mais ideias, pensamentos, isso vai fortalecer a disponibilidade no momento presente. O corpo, seja qual for a sua idade, recupera um funcionamento harmonioso. Eu chamo isso de flexibilidade e elasticidade. Na verdade, não pode mais haver ansiedade, não pode mais haver estresse, independentemente da natureza do estresse, é claro, porque o estresse representa várias causas e várias expressões. Não tenho tempo para entrar em detalhes sobre isso, apenas saiba que existe estresse bom e estresse ruim. Falamos em inglês de eustress ou vice-versa de distress, então em bom estresse. Interrupção. O bom estresse aumenta o estado de alerta, aumenta a motivação, aumenta o prazer, a alegria. Para desestressar, é exatamente o oposto. Você perde seus meios, fica menos eficiente, o mental fica menos claro.
O gerenciamento do estresse, seja para a pessoa física ou jurídica, é um conhecimento essencial. Conforme eu tiver tempo, vou qualificar os diversos estresses para você. Portanto, além do estresse bom e ruim, também determinamos um nível geral de estresse. Nós determinamos o estresse cognitivo. Há pessoas que são muito boas nisso. São os próprios pensamentos que geram estresse, independentemente de qualquer situação estressante. O mais importante, outro elemento importante, qual é a natureza de sua resposta ao estresse? E isso é independente da quantidade de estresse bom ou ruim. Foi encontrado, há muito tempo, por um pesquisador chamado Henry Laborit, que dizia que diante de uma situação estressante, o indivíduo tem apenas 3 opções. Eu já mencionei: a fuga, a luta ou a negação. É a negação do estresse que desencadeia essa terrível doença conhecida como burnout, síndrome do esgotamento profissional, em português. Aí está, eu poderia falar com você por uma semana sobre estresse. Quando falamos em estresse globalmente, sabemos que ele está totalmente correlacionado, está totalmente de acordo com o que na medicina é chamado de estresse oxidativo celular. Quando você está estressado, ocorre uma alteração no metabolismo celular em áreas do corpo, órgãos, funções, o que resulta no que se chama de estresse oxidativo extracelular, onde o pH local torna-se ácido e, se esse estresse perdurar, irá desencadear neste momento um fenômeno de alcalinização secundária e o aparecimento de doenças crônicas ou degenerativas, na área do corpo, do diagrama corporal que corresponde ao estresse. Tanto é que hoje a abordagem do estresse, do manejo do estresse, leva isso em consideração e, portanto, podemos corrigir o estresse, de forma mecânica, de forma química, mas não suas causas. Isso se chama, na fase da acidez do corpo, de antioxidantes, que regulam o estresse no corpo e, por ressonância, aliviam o estresse vivenciado. Compreenda também que no estado natural tudo que é necessário e útil acontece espontaneamente. É um estado de graça onde não há mais espaço para ação/reação. O sofrimento não está mais ativo no nível do ser. É claro que a dor pode existir, a dor física, mas não haverá sofrimento. Enquanto classicamente em qualquer ser humano, o sofrimento é dor e a dor é também um sofrimento. A dor no estado natural não envolve nenhum sofrimento, mas é a mesma dor. Já te disse, houve um desacoplamento de emoções, que não causam mais danos ao corpo e, portanto, não há mais estresse oxidativo. É por isso que não importa quantos anos você tem, quando está no estado natural, seu corpo rejuvenesce literalmente. Todas as características faciais relacionadas ao estresse vivido desaparecem. Todas as funções fisiológicas tornam-se diferentes, não pode mais haver nem mesmo impulsos sexuais. A sexualidade liberta-se dos impulsos e é um ato decidido conscientemente. Já não existe procura, não existe desejo, já não existe a busca pelo prazer. Existe um contentamento quase permanente com tudo quem é. As necessidades fisiológicas alimentares mudam drasticamente, como uma refeição a cada 3 dias, o que chamo de refeição de verdade. A necessidade de calorias é extremamente reduzida. Todos os comportamentos aditivos se extinguem por conta própria. O prazer neste momento está na simplicidade. É o gozo do momento presente e a capacidade de se libertar de todos os contingentes coletivos, sociais e morais. Não há necessidade de buscar qualquer moralidade porque, quer você goste ou não, no estado natural, tudo é moral. Interrupção. De qualquer forma, eu praticamente disse tudo o que queria dizer. Estava interessado nas mudanças fisiológicas. A quantidade de sono necessária é bastante reduzida. Todas as necessidades não existem mais. Existe simplesmente o prazer de decidir. Fazer amor, comer, mas nunca é a fome que nos move ou deseja o que quer que seja. Desejo, entre aspas, é totalmente livre. Isso é o que eu basicamente tinha a dizer sobre essa condição geral. Eu poderia efetivamente lhe definir de maneira mais precisa a resiliência e tudo mais, mas você tem as definições em todos os lugares. O estado natural é vivido como um dom permanente da vida. Você permite que, o que quer que aconteça, venha até você. Você não é mais mestre a bordo como pessoa e se tornou a inteligência da luz.
Então, é claro, tudo isso é válido para aqueles que não sentem as energias ou as vibrações. Da mesma forma que quando você sente as energias e as vibrações, há uma série de manifestações para esses irmãos e irmãs que são um calor na caixa torácica, a respiração do coração que parece ocorrer em vários estágios e não mais em 2 estágios, um estado em que, muitas vezes, se está no limite de uma sensação de êxtase. Não há mais necessidade ou desejo de meditar, orar ou qualquer coisa. Sua vida é oração, você está naquele momento de liberdade interior. Você é obrigado a constatar que todos os setores de sua vida se iluminam, mesmo se você estiver morrendo de uma doença. Toda essa sintomatologia, todos esses sinais clínicos, eu realmente os identifiquei em todas as pessoas que geralmente estão despertas e sem esforço. Nós vemos claramente, sem imagem e sem visão, o que eu já expliquei, quer dizer que, tudo que se desenrola é um filme, uma cena de teatro, um videogame em que você é o ator, é claro, mas não é, não se deixe enganar pelo que você joga. Você se percebe claramente como autêntico, como verdadeiro, como inteiro. Quer goste ou não, nesse momento, seja qual for sua personalidade anterior, a humildade, a simplicidade fica cada vez mais evidente. O prazer é natural, é obtido no fato de viver este estado natural. Aqui está um pouco deste grande quadro desse estado. Então, é claro, para aqueles que vivem as energias, que as sentem há anos, há a ativação das 3 coroas. Da coroa da cabeça, da coroa do coração e da coroa do sacro. Você percebe a onda de vida, que é uma vibração que começa na planta dos pés e que sobe por 3 circuitos diferentes nas pernas, de cada lado para se fundir com o sacro. Você facilmente sente as energias fluindo através do que é chamado de Kundalini, que é chamado de canal do éter. Você não precisa mais de uma visão, não precisa mais de um cenário, não precisa mais planejar e antecipar, a menos, claro, que tenha que viajar, comprar uma passagem de trem, essa é a lógica normal. Então aqui está o esboço do que eu queria dizer a você. Portanto, antes de iniciar as respostas às perguntas, vou tentar trocar os aparelhos. Tradutora. Ok, Jean-Luc, estamos esperando por você. Interrupção, problemas de internet. Ok, parece bom. Ok, então agora deixamos a palavra para você para perguntas sobre o que você deseja, o estado natural do curso, mas qualquer coisa que possa parecer útil para vocês. Nova interrupção. Tradutora de Cristina. De acordo com uma situação que Jean-Luc falava anteriormente, em relação aos vícios, há participantes que perguntam se o vício do tabaco tem a ver com a personalidade. Então vou te responder como Birdin. Na fase de elevação vibratória de 2008 a 2013, eu não podia fumar um cigarro, não podia tomar café, era intolerante ao glúten e era vegetariano. Hoje não tenho mais problemas com tudo isso. Eu me entrego ao fumo quando tenho vontade, sabendo que é orgânico. É isso. Mas, novamente, isso não pode ser um vício. O último exemplo, fomos ao Peru em fevereiro e era imperativo parar de fumar para poder subir até 4.000 metros e não ficar sem fôlego em Machu Picchu e em outros lugares. Então, parei de fumar 15 dias antes para fazer a caminhada, não fumei nada durante 3 semanas, não tive abstinência. Portanto, o tabaco não tem nada a ver com a personalidade. Bedi morreu de câncer na garganta, bem não é, nem por causa do fumo, é o famoso Bedis, os cigarros índios com eucalipto que causam danos ao corpo mais importantes que o tabaco. O tabaco não impediu que Bedi fosse livre, até onde eu sei. Por outro lado, é óbvio que a elevação vibratória, o acesso ao supramental, vai muito mal com o fumo, mas quando você está livre, isso não muda nada. Repito, no estado natural não pode haver vício de qualquer tipo. Não pode mais haver mecanismos de vício. Isso é o que vemos, não nos esforçamos para vivê-lo, é evidente. Podemos continuar. Tradutora. Alguém nos pergunta se você pode nos definir hoje, nesta etapa, a resiliência. A resiliência, então aqui eu o convido a olhar para um psiquiatra francês que é muito conhecido, que escreveu um livro sobre a resiliência. É ele mesmo quem não criou esta palavra, mas quem a atualizou. O nome desse psiquiatra é Boris Cyrulnik.
Então, mantendo a simplicidade, porque obviamente em termos de resiliência, também sabemos quais mudanças ocorrem no cérebro. Simplificando, resiliência é quando você está no ponto mais baixo no curso de sua vida. Uma série de coisas são perdidas ou mudadas de forma abrupta, permanente e rápida. A resiliência nos diz que o ser humano nunca é tão bom quanto quando desce ao ponto mais baixo. Em termos um pouco menos psicológicos e psiquiátricos, resiliência é a capacidade de se recuperar. É o momento em que o sofrimento se transmuta em busca de novidades. A necessidade de recompensa, termos que usei no primeiro dia, é ampliada. O fluxo foi perfeito em um determinado momento. Pegamos o exemplo do atleta. Resiliência é o momento em que você está no mais baixo, que os circuitos de reflexos de sobrevivência são acionados e permitem que você encontre a energia, a mente e o estado emocional para subir a ladeira, como dizemos, para sair desse estado. Isso não tem nada a ver com o combate, na verdade tem um pouco a ver com a autoconfiança. No estado natural, não é autoconfiança, é confiança na inteligência da luz. É também a entrega à luz, o sacrifício aparente apenas, de nossa história, nossos objetivos e nossos projetos. É a luz quem tem o projeto e quem o estabelece para nós de acordo com sua inteligência, e não de acordo com nossas habilidades ou nosso intelecto. É por isso que repeti inúmeras vezes a outros apresentadores. Você não é sua vida, mas você é a vida. Ir de sua vida para a vida é realmente o sacrifício da ilusão de ser uma pessoa. Obviamente, a pessoa estará lá até o último suspiro, mas a totalidade da pessoa, corpo, personalidade, alma, espírito, é conduzida pela luz. Isso é graça, é deixar a vida se desenvolver, é experimentar e sentir essa alegria sem um objeto. Você fica em paz na maior parte do tempo. Como eu disse, isso não me impede se eu tiver que ficar com raiva para entrar nisso, mas isso não desestabiliza o estado HP de forma alguma. As percepções energéticas e vibratórias, que naturalmente sinto há muito tempo, não interferem mais com a consciência. Tudo se desenrola sem mim, mas através de mim. Isso é o que eu posso falar sobre resiliência, é uma aptidão que pode ser desenvolvida, mas aqui estamos entrando em técnicas de coaching, suporte, que não dá para falar aqui. Você sabe, eu poderia fazer um webinar de uma semana apenas sobre inteligência emocional ou resiliência, mas esse não é o ponto hoje, não temos muito tempo sobrando. Então, outra pergunta. Tradutora, qual é a diferença entre despertar e acordar? Despertar é viver experiências. A EQM, a experiência de quase morte, é uma experiência, não o estado. É algo que acontece em algum momento, o que é claro é profundamente transformador, mas essas pessoas que têm experiências de quase morte, ainda acreditam que os seres de luz que encontraram, os membros de a família que morreu, Cristo, Buda, Alá, que eles encontrarão, ainda acreditam que isso é real. Então é claro que é transformador, porque quando eles voltam não têm medo da morte, sentem esse amor, mas não vivem o estado natural. Este é um despertar. O acordar, quanto a isso, é quando se vive o absoluto, a dissolução da consciência e o retorno se posso dizer em ágape. A grande diferença também, quando você está desperto, você acredita na outra vida e não tem como entender que o que é chamado de outra vida também é um mundo da morte. Isso é chamado de astral. Todas as experiências de quase morte, sem qualquer exceção, exceto aquelas que passaram pela luz, ainda estão na ilusão. Eles estão convencidos de que encontrarão seus pais, de que encontrarão Cristo, Buda ou Maomé. Eles claramente não experimentaram que este mundo astral que eles veem é ainda mais o mundo da morte do que o nosso. É também a prisão. Todos esses fantasmas que aparecem na forma de membros de nossa família que estão mortos, sempre mais jovens, sempre mais bonitos, ou quando vemos Jesus, sentimos um amor extremo, ou Buda ou Maomé, não importa, mas esse amor extremo é da ordem do sentimento, que é um amor condicionado pela forma, não tem nada a ver com o amor que chamamos ágape.
Certamente existem certos seres que atravessaram por esses fantasmas vazios, esses chamados pais, famílias ou seres de luz. Eles atravessaram esses fantasmas, eles atravessaram essa fonte de luz intensa que não queima, mas que aquece, que é o sol, e eles atravessaram para o outro lado do sol. São muito raros aqueles que conseguem não se deixar enganar pelos fantasmas, porque é claro que os fantasmas vão te mostrar a sua vida, vão te dizer: isso é bom, aquilo não é bom. Eles vão te dizer: você vê, você tem que voltar para a Terra. Eles ainda estão sob a influência, não há autonomia nisso. Aqueles que foram para o outro lado da luz, não são grandes místicos ou pessoas que sentiram as energias, mas são sempre pessoas que tiveram um grande hábito de encontrar seu caminho no espaço. Piloto de avião, piloto de helicóptero, astrofísico, etc. Este é o despertar. O acordar consiste em entender e viver que não há despertar. O despertar é mais um sonho, e quando você experimenta o acordar, você não se deixa enganar por suas experiências anteriores, mesmo as mais transcendentes. Já te expliquei que passei anos saindo do meu corpo, não em corpo astral, em corpo de luz, não no meu, não importa qual, como um traje que visto. Tudo que me parecia tão magnífico, tão extraordinário na época, é totalmente irreal. Não há mundo, não há tempo, não há espaço, não há ninguém. Obdir disse que é uma cena de teatro, Abba e eu chamamos de videogame, tudo é programado, nada é livre. O despertar é um substituto do acordar, uma cópia, uma farsa do acordar. Ao despertar, você está sobrecarregado de visões, imagens, cenários, vibrações. É a armadilha espiritual do eu em que caíram todos os mestres do século passado, e especialmente os chamados mestres ascendentes que nada mais são do que os fantoches de alma. É o mito espiritual, o engodo espiritual, a luz deslocada ou oblíqua, mas não tem nada a ver com a verdade e o real. Eu entendo perfeitamente que o que eu digo pode ser muito violento para aqueles que ainda têm essas percepções e crenças, mas fiquem tranquilos, todos nós passamos por essa camada aí. Eu mesmo canalizei a maioria dos mestres ascensionados, há muito tempo, eu acreditava nisso. Mas quando você está acordado, não há mais nenhum apego, nenhuma adesão possível a essas formas, a esses seres, que não sabiam que estavam presos. Aqui, eles falam de sabedoria, de amor, eles falam de evolução, eles descrevem a você com perfeição a psicologia da alma, mas eles não vivem nada o real. Eles não nos manipulam, são eles que são manipulados. Estão convencidos de que estão certos, são seduzidos pelos mundos da forma, pelas cores, mas não experimentam nada da verdade. Esta é a diferença essencial entre despertar e acordar. Para quem ainda não vive o estado natural, tudo isso parece muito real. Mas, no final das contas, quando você experimenta o estado natural, sabe que ele sempre esteve lá. E para terminar, desde o absoluto, não podemos mais falar em despertar ou acordar, e gosto da terminologia de Bernard de Montreal. Todo esse astral, todos esses seres estão no mundo da morte, todos 99% das canalizações vêm do astral. Quando comecei, não a canalizar mas a expressar os seres, nunca falei em canalizações, aliás o termo não existia. A melhor prova está no meu trabalho que se denomina Contato com os Mundos de Luz, que no entanto escrevi há mais de 20 anos, onde já explico tudo isto. A palavra canalização não existia, e eu estava falando sobre a Dombrement NT, processo utilizado por um ser extremamente avançado para comunicar ensinamentos espirituais de alto nível usando, de acordo consciente, o veículo físico de um discípulo. Depois com Ramatã, um dos governadores do Intraterra, vivi um processo muito particular, e não vou esconder de vocês que naquela época não estava realmente acordado e sinceramente pensei que estava enlouquecendo. Ou seja, de um momento para o outro, me encontrei em outro corpo, vivendo neste corpo dentro da Terra, em um corpo de golfinho que se erguia verticalmente no ar, aliás 2 metros de altura. Senti este corpo onde não havia juntas, principalmente as barbatanas, era cartilagem, mas não tinha osso no sentido, como nós. Durante aquele tempo, quando eu estava no corpo de Ramatã, ele estava no meu corpo.
Na primeira vez, pedi para ser internado na psiquiatria, é uma coisa tão confusa, surpreendente. Depois, me acostumei. Portanto, o processo de Valkyrie que chamamos de consciência direcional, ou bidirecional, é algo que experimentei e assimilei perfeitamente, que faz parte da aparência de uma jornada até hoje. Mas como digo e reafirmo hoje, tudo isso não me interessa mais. Apenas o estado natural está presente. Não preciso de todos esses cenários, todos esses mundos e todos esses universos de sonho, para ser eu mesmo. Tudo isso é cinema que oculta a verdade de você. Não há ninguém. E a Terra aqui, neste período, é realmente o lugar do confronto do real e da ilusão, do alfa e do ômega, do primeiro sonho e do último sonho que estão aqui na Terra. Outra pergunta. Tradutora. Parece-me que Jean-Luc já respondeu a essa pergunta, mas farei assim mesmo. Ela vai fazer uma pergunta que pode resultar do que você acabou de dizer. Ok. Tradutora. Qual é o papel dos guias e anjos e daqueles que nos acompanham no mundo dos sonhos? Então vamos mudar as coisas. Todos nós já dissemos que os anjos, os arcanjos, os seres de luz nos acompanham. É hora de entender e viver que somos nós que os acompanhamos. Os anjos, os arcanjos, o mundo, o diabo, é isso que sonhamos. Não há ninguém. E para alguém que canalizou anjos, arcanjos e todos os arquétipos, pode soar estranho ouvir isso. Principalmente quando aquele que chamei de meu guia, que sempre foi meu guia, o arcanjo Anael, para aqueles que se lembram dele nos anos 2009, 2010, 2011, Anael oferecia radiâncias arcangélicas. Todas as quintas-feiras, às vezes recebia de 2 a 3 mil nomes de todo o mundo, da Rússia, Austrália, América Latina. Todas as pessoas que experimentaram esses esplendores arcangélicos certamente têm memórias maravilhosas deles, dados os testemunhos que tivemos. Mas aceite que você não precisa de ajuda, você não precisa de um guia, este é um mundo da morte, mesmo no céu. Certamente, um arcanjo muda de forma de acordo com a dimensão em que se manifesta, mas não tem existência própria. Faz parte do sonho como tudo na criação. Além de toda essa conversa, alguns devem se perguntar se é verdade, se é falso. Direi apenas que existe apenas uma solução, que é experimentá-la você mesmo. Toda essa ajuda real que nos foi trazida por essas formas, anjos, arcanjos, povos extraterrestres, com Velgan por exemplo e o patriarca de Vega de Lalire, sim como o Velgan que eu canalizei ou como o patriarca de Vega, eles não são mais reais do que nós, eles sonham. E como somos os criadores que criaram o sonho, também somos as mães genéticas, também somos os Elohim, somos a criança que passa fome na África e somos o diabo que nos impede de viver a liberdade. O que estou dizendo aqui não são conceitos, é algo que é experimentado pela maioria daqueles que estão no estado natural. Em suma, você está completo por si mesmo e na verdade não há ninguém. Mas isso, você não pode aceitar, não adianta acreditar. Você só pode verificar isso, mas para isso tem que parar de pensar que depende de algum ser de luz, seja ele quem for. É por isso que o Rael disse que não havia mais necessidade de ele intervir. Tivemos o mesmo problema em 2012, quando a Ultras Dimensions, AT, foi descontinuada. Muitos irmãos e irmãs não encontraram mais em que se apoiar. Foi aí que comecei a perceber que muitos irmãos e irmãs que seguiram a Ultras Dimensions, seja à distância ou em encontros, só se alimentaram desta luz, mas nunca tiveram autonomia suficiente para ver que eles próprios eram essa luz. E o viver. Enquanto você depender de alguém desses planos, não pode ser livre, não importa o que diga. Eu disse a vocês há 2 dias que, trabalhando em estados de quase morte com as equipes do Dr. Moroder e os primeiros scanners que tivemos, podemos diferenciar formalmente aquele que sonha que está desperto daquele que está realmente acordado. Não são as mesmas imagens cerebrais. Ao despertar, sejam quais forem as manifestações, você não terá nenhuma mudança nas estruturas cerebrais, enquanto ao acordar, no estado natural, a tomografia computadorizada ou ressonância magnética, RM, muda agora, são perfeitamente identificáveis.
Assim que estou em relação com qualquer pessoa que vai se expressar, não preciso de qualquer clarividência ou sensibilidade vibratória para sentir e ver claramente se a pessoa está sonhando ou se ela está acordada. Não estou falando sobre o bem ou sobre o mal, estou apenas falando sobre o real e a ilusão. Ele se mostra como o nariz no meio do rosto. Bastam algumas frases expressas pelo interlocutor para perceber se ele é natural ou se usa máscara. Quem usa máscara, do ego ou do si, está sempre em hipervigilância em relação ao olhar do outro, ou ao olhar dos outros. Ele está jogando, precisa se valorizar, não é natural. Aquele que é natural, sente, mostra, suas palavras não podem enganar, a expressão de seu rosto não pode enganar. Você tem mais chance de encontrar seres no estado natural ao encontrar uma criança pequena na rua, ao invés de nos chamados ambientes espirituais, que são um ambiente hipnótico. Esta é a ilusão luciferiana. É isso que impede você de ser natural no momento presente, no eterno presente. Felizmente, está ficando cada vez mais fácil viver nesse estado natural. Tem muitos irmãos que caem assim, espontaneamente. Eles nunca buscaram nada, mas eram bons, em todos os sentidos da palavra. Lembre-se de que toda pesquisa espiritual, o que estou dizendo aqui é formal, está escrita no cérebro e no coração, todos aqueles que estão em um processo espiritual, e todos nós já passamos por isso, estão sujeitos a um só medo, o medo da morte. A pesquisa espiritual é apenas o medo não reconhecido da morte. Não sou eu dizendo isso, são as neurociências da espiritualidade. Claro, existem muitos outros marcadores que foram mencionados o suficiente na época do Autris de Messirons. Quando você está no estado natural, sua vida pessoal só pode ser simples e natural, em todas as áreas de sua vida. Você não pode evitar, mesmo se quisesse. Você não tem ponto de vista para defender, não tem ponto de vista para lutar ou se opor. Você aceita o outro como ele é, mesmo em sua ilusão luciferiana, porque você realmente sabe que é só você, um pouco como as chamadas subpersonalidades que o psiquiatra italiano Assagioli explicou. Você tem alguma outra pergunta? Tradutora. Temos muitas dúvidas que estão muito bem respondidas e explicadas nos sites Autris de Messirons ou Transformations. No Brasil você tem as últimas leituras da luz. Existem centenas de intervenções que explicam exatamente essas questões que são levantadas aqui. Desculpe, não ouvi a última frase. Tradutora. Essas questões que são levantadas aqui, no site Chantinilaya, sim. Tradutor. Tudo isso está explicado, falo por mim mesmo, que todas as nossas questões que levantam em seus discursos. Espere. Porque aí as tuas duas vozes estão sobrepostas, quer dizer que a Cristina continua falando e você está falando com a voz de Cristina, há uma latência. Tradutora. Sim, existe, está fora de sincronia. E sim, então sua voz também é tomada pela voz de Cristina. Portanto, deixe um pouco de latência antes de falar. Tradutora. Ok. Há questões que são amplamente respondidas nos sites que já mencionei. Estão traduzidos para o português, espanhol, inglês, e recomendo totalmente esta leitura. No entanto, há uma questão aqui que alguém está perguntando se ele existe, se Jean-Luc vai fazer a prática do estado natural. Não, eu nunca disse isso. Foi apresentado assim no Chantinilaya. É um mal entendido dos tradutores. O estado natural, não há prática. É precisamente o fim de toda prática. De fato, falei de prática sem prática, há vários meses, para a ressonância espacial interdimensional Agape, que era o que chamei de prática sem prática, e o caminho para chegar ao estado natural, mas não há energia, ressonância ou vibração que possa levá-lo até lá. Ressonâncias espaciais interdimensionais fazem você experimentar momentos Agape. O estado natural é o estado Agape permanente. Isso depende apenas de uma coisa, não de uma prática, mas de total disponibilidade, aceitação, sacrifício, humildade e simplicidade, mas nunca será uma prática. Eu acredito que Oma e Abba explicaram isso perfeitamente. Tudo que você pensa que tem, o prende.
Até que você abandone totalmente suas crenças em um Salvador, em um guia, mesmo no mais prestigioso ser de luz, você não pode ser livre, não pode estar no estado natural, é impossível. Todos aqueles que vivem isso são aqueles que deixam tudo ir. Claro, antes de deixar ir, você sempre pode ir e reler as canalizações de outras dimensões. Isso lhe dará algumas referências. Mas a verdade, ela é você, ela não está em nenhum outro lugar. Você tem que se livrar de toda essa bagunça espiritual. A liberdade não conhece espiritualidade. A espiritualidade é luciferiana em essência. É branco boné e boné branco, NT, é a mesma coisa, como dizemos. De um lado você tem os bandidos, os pedosatânicos, e do outro você tem os mocinhos, Quanon, Trump e tudo mais. Ah, eu admito, é muito mais leve que os pedosatânicos, mas é a mesma finalidade: impedir que você seja real. A luz, a verdade, não tem símbolos. Não há evolução, você é perfeito. Vou repetir até o último minuto da minha vida, não posso dizer mais nada. Eu canalizei os últimos guardiões dos sonhos, viajamos com as baleias por um ano porque são elas que nos aproximam do real, mas não são mais reais do que nós. A única diferença era que elas sabiam que estavam sonhando. É por isso que em todos os lugares agora, na Terra, como anunciado por Paami, lá, no início de agosto, cetáceos, baleias, tubarões, orcas, estão deixando este plano. Elas estão em processo de deixar este plano, há 2 semanas isso não para. Então, é claro que aquele que está na emoção irá dizer a você: ó pobres animais, mas eles são livres. Bidi disse isso, quando sua esposa morreu, ele dançou em volta da cama de sua esposa. Ele não estava feliz porque sua esposa estava morta, ele estava feliz porque ela estava livre. Quando você está sujeito às suas emoções e às suas percepções, você ainda está em um ponto de vista limitado, ligado às suas memórias, ao seu aprendizado, aos seus hábitos, às suas crenças. Como você quer ser livre nisso? A liberdade é sem ninguém, sem história e sem dever. O que você quer se tornar quando experimentar a perfeição interior? Não sou o primeiro a dizer isso, ou a experimentar. Releia a vida de Mananda Moy, releia a história de uma alma de Thérèse de Lisieux, e você vai entender, intelectualmente, vai entender o que isso significa. Então já é hora, porque vamos retomar daqui a 1h30, com uma canalização muito comprida do Bidi com as respostas às perguntas, e 1h30 é muito bom para descansar um pouco uns e os outros. Cristina/tradutora. Até logo. Até breve. Até logo, um bom descanso. Blog, Apoteose Live. Transcrição do áudio, Equipe Ágape. Tradução, Marina Marino e Alberto César Freitas.